outubro é conhecido mundialmente por ser um mês dedicado à prevenção do câncer de mama, o chamado Outubro Rosa. Em Santa Maria, a Prefeitura mantém um laboratório dedicado à saúde e ao atendimento das mulheres. O Dr. Flávio Jobim é o responsável por esse ambulatório e veio conversar com a gente sobre o câncer de mama. Dr. Jobim, seja bem-vindo ao Unifra Entrevista. Obrigado. Dr. Jobim, essa é uma das doenças que mais afetam, né, as mulheres. O que o ambulatório de Santa Maria do município pode oferecer para essas mulheres? Sendo principalmente, já referiste, uma doença de alta incidência aqui em nosso meio, com essa preocupação, o ambulatório faz 15 anos já que nós mantemos esse ambulatório, onde presta todo o atendimento, tanto de orientação como diagnóstico, encaminhamento para os exames, quando necessário, para todas as mulheres que são referidas a esse serviço. Nós temos um acolhimento, inclusive com expansão agora do atendimento, recebemos uma enfermeira que vai nos ajudar a fazer todo esse acolhimento, desde o diagnóstico, o esclarecimento da patologia, porque nem todas têm câncer, mas aquelas que existe uma dúvida, uma suspeita, elas são encaminhadas e nós atendemos e prestamos todo o atendimento dela, todo o exame que for necessário, ela realiza ali no ambulatório para o esclarecimento da sua doença. E esses exames tudo sem custo? Sem custo nenhum, o ambulatório todo é mantido, todo o serviço é mantido pelo município, é pelo SUS, é gratuito e ela tem ali a possibilidade tanto de tratar a sua doença como fazer o acompanhamento depois. Porque é muito importante no tratamento da patologia, principalmente quando se trata com câncer, que esse paciente tenha um acolhimento total. Ele não pode ter o seu diagnóstico e depois não ter o encaminhamento, tanto para exames como para cirurgias, que o tratamento, ou quimioterapia, ou radioterapia, quando é necessário. Então, nós estamos preparados para dar o atendimento àquilo que nós temos ali e o que nós não possuímos no ambulatório, nós temos os canais de encaminhamento. Dr. Jobim, qual é o exame que faz o diagnóstico com precisão? É a mamografia? Só ela ou tem exames complementares? A mamografia ela faz parte da ferramenta. Para rastreio de câncer de mama, quer dizer, quando se procura numa população, ainda é o exame mais indicado. Obviamente, ele não é o único exame que se trabalha em mastologia. O ultrassom é um exame também de auxílio, né, faz parte desse tripé da imagem. E depois nós temos as punções com agulha fina, com agulha grossa e outros exames mais sofisticados, mas aí só quando necessário. A punção, na verdade, ela acontece num segundo momento quando se detecta que há um nódulo, mas não se sabe ainda se maligno ou benigno. Exato. As pacientes elas são encaminhadas pelas unidades básicas para o que nós chamamos de rastreio. Ou ela vai na unidade básica porque já tem um nódulo palpável, quer dizer, ela já tem uma doença e ela precisa de um esclarecimento, ou ela vai simplesmente para a prevenção. E aí nós temos as indicações, as faixas etárias que ela deve fazer mamografia para rastreio, porque o melhor tratamento, o melhor prognóstico do câncer de mama é quando ele é uma doença inicial. Tanto para melhorar a sobrevida, com chance de cura até de 100%, como para o próprio custo para a União ou para o município que mantém isso. Porque a doença no estágio inicial, ela tem um custo de tratamento. A doença no estágio tardio, obviamente, ela tem um custo bem maior. E por que se indica a mamografia a partir de 35, 40 anos? Porque a incidência, a fase onde começa a aparecer essa doença com mais incidência? Exatamente. No Brasil, nós temos uma lei federal, né, que dá o direito à mulher, de toda mulher brasileira, ter, ou pelo menos uma mamografia a partir dos 40 anos de idade. A maior incidência no país é dos 49 aos 59 anos de idade. Mas nós não podemos esquecer que eles já são diagnosticados em estágio mais avançado. A mulher vai perceber o tumor quando ele já tem 2 centímetros, o médico especialista quando tem 1 centímetro, e a mamografia possibilita fazer um diagnóstico de milímetro, ou seja, num tumor bem inicial. Que de repente não precisa nem a retirada da mama. Exatamente, com a cirurgia conservadora. Na nossa amostra de pacientes aqui do ambulatório, nós detectamos que a nossa maior incidência é dos 39 aos 49 anos de idade.
Por isso, então, que se deve fazer mamografia a partir dos 40 anos. E naquelas pacientes que têm risco, principalmente tem familiar de primeiro grau... Isso que eu ia perguntar, porque eu, no caso, tenho a minha mãe que teve câncer de mama. Eu está devo muito fazer bem. o exame, está muito bem, é importante se dar essa notícia também, né? 10 anos, né? Que foi paciente do Dr. Jobim. E eu faço exames anuais. Tem que ter uma incidência maior nesses exames de mamografia? Nós indicamos que quando tem familiar em primeiro grau, seja mãe ou irmã, que ela deve antecipar pelo menos a primeira mamografia de base. Ou seja, se a mãe teve com 40 anos, a partir dos 30 ou até 34 anos, a mulher deveria fazer pelo menos uma mamografia para ter o conhecimento a fotografia da sua mama. Porque, eventualmente, quando surgir alguma coisa, se isso surgir, a gente já sabe que aquilo não existia. Já está acompanhando, né? Já está acompanhando, não vai ser nenhuma surpresa, exatamente. Doutor Jobim, nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí, porque nós vamos continuar conversando sobre diagnósticos e tratamentos do câncer de mama. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O Unifre Entrevista está de volta e o convidado de hoje é o Dr. Flávio Jobim, responsável pelo ambulatório aqui do município, que faz diagnósticos e tratamento de câncer de mama e, na verdade, outros tipos, né, de câncer, mas hoje nós estamos conversando sobre o câncer de mama. Dr. Jobim, quais os fatores de risco para as mulheres, no caso do câncer de mama? Nós não devemos esquecer também que o principal risco é ser mulher, mas homem também tem câncer de mama. Tem a incidência de 1%, mas tem, né? Exatamente, nós temos alguns casos ali no ambulatório. Depois nós temos o maior risco, que é o seu familiar, né? O familiar em primeiro grau. Isso não quer dizer que a doença seja genética, tem uma questão familiar e é de genética mesmo, que é aquela que transmite. Mas se a mulher tem um familiar de primeiro grau, uma mãe ou irmã, ela passa a ser de risco. Outro fator é ela ter o filho mais tarde, que é o que acontece hoje, porque a mulher também está no mercado de trabalho, tem que estudar, fazer a sua formação, ela vai ter filho após os 30 anos. E após essa idade também aumenta o risco, porque ela fica mais... Isso por questões hormonais? Por questão hormonal. Ela fica mais exposta ao estrogênio por mais tempo, né? Então ela aumenta o risco. O mesmo motivo é o uso de terapia de reposição hormonal na menopausa, que agora, depois de um grande estudo, reduziu um pouco, mas se usou muito em algum tempo. E essas mulheres que usam por tempo muito prolongado, principalmente aquelas que têm que ter risco, devem ter o cuidado, porque ele é um dos fatores de gatilhos, vamos dizer assim, para o câncer de mama. O uso da pílula, do anticoncepcional, aquelas mulheres que começam a usar muito cedo, ele ainda é um fator discutível. E o que seria muito cedo? 14 anos, 14 16 anos, 15 anos, na adolescência. E existem vários trabalhos que levam em conta como um fator de risco, mas ele é um fator menor. Ele é um fator menor pela dose hormonal. Dessa dose hormonal via oral ou, por exemplo, quem usa DIU, um outro método anticonceptivo? O DIU ele é inerte e os que têm hoje hormônio, eles são com progesterona. Apesar de ser um hormônio que até aumenta a proliferação na mama, ele não é considerado um fator de risco, né? E o DIU de cobre, então, não tem nenhuma relação. Mas todo outro tipo de hormônio, seja oral ou seja de adesivo e tal, que ele tem metabolismo hepático do estrogênio, ele pode levar a aumento do risco. Na verdade, não é ele que vai causar a doença, mas se a pessoa tem uma predisposição, ele... Isso, pode acelerar. A doença, na verdade, ela é uma doença genética, né? Ela tem uma predisposição genética. Então, todos os fatores ambientais que podem levar a isso, que hoje nós estamos chamando de epigenéticos, e aí, inclusive, entra o estresse, a obesidade. E que é um fator difícil de desvincular dessa vida moderna. Né? A vida moderna, como nós já referimos antes, a mulher hoje ela está no mercado de trabalho, ela tem que se preparar, ela compete com os homens no mercado de trabalho. Aliás, as mulheres estão
tomando conta, estão na presidência. Mas nem sempre é uma vantagem, porque a gente continua com os compromissos domésticos da mesma forma. E essa tribulação toda, tanto do trabalho, do preparo profissional, como cuidado com a casa, com o filho, ela acaba tendo uma sobrecarga. E esses fatores podem contribuir. Essa mulher que teria um tumor aos 70, 80 anos, ela pode anteceder. E doutor Jobim, me chamou a atenção uma coisa, porque nós vemos sempre nas campanhas, né, o estímulo para fazer o autoexame. Mas, na verdade, no autoexame, se diagnosticado alguma coisa pelo toque, esse nódulo já está grande para conseguir sentir pela... Exatamente. Só que eu sou um adepto do autoexame, mesmo que tu tenha lido que existe, principalmente os americanos já fizeram algumas críticas, porque houve uma corrida aos serviços, houve excesso de cirurgias e tal, mas nós não podemos esquecer que nós ainda moramos num país pobre, num país em desenvolvimento, e que nem todas as mulheres têm acesso à mamografia, ao médico, que é o principal, ou a um profissional de saúde. Então, não é para ela fazer o diagnóstico, mas para que ela se conheça. Isso é o princípio. Nós recebemos muitos tumores avançados ali. Tumores já em ferida, ulcerados, tumores de 4, 5, 8 centímetros, que essa mulher, se ela palpasse a sua mama, ela perceberia, procuraria o serviço, o médico ou qualquer outro profissional de saúde em tempo de fazer o tratamento da sua doença. Então, nesse sentido, não de diagnóstico, mas de que ela se conheça. E como já referi, ela vai perceber a partir dos 2 centímetros, e se tiver uma mama grande, ainda mais tardio. Então, é importante que ela procure também o seu profissional de saúde. Eu sempre digo que ela deve examinar a mama todo ano. Como a mulher faz o preventivo do colo todo ano, ela deve aproveitar essa oportunidade e solicitar ao seu médico que palpe a sua mama, que o profissional, ele consegue detectar com 1 centímetro, a partir de 1 centímetro. E o ambulatório faz esse exame? O ambulatório faz esse exame. Onde fica o ambulatório? É bom a gente O ambulatório, nós somos vizinhos aqui, né? Na Silva Jardim, esquina com a Serafim Valandro. No antigo, ali NPS, no ambulatório do Rosário, que foi, antes chamamos de Sedas. Nós somos a referência ali. Então, elas vêm de qualquer unidade. A mulher tiver qualquer problema, ela procura uma unidade de atendimento. O colega lá, seja o ginecologista, ou clínico, ou até algum outro profissional do programa de saúde da família, ele vai nos encaminhar quando ele tiver alguma dúvida em relação à mama e nós vamos esclarecer. E ali essa mulher terá todo o acolhimento, fará todos os exames e ela com certeza vai elucidar a sua dúvida. E o tipo de tratamento? Houve avanços ou tratamentos diferenciados ou ainda é quimioterapia, radioterapia? Houve muito avanço, né, Eu pergunto porque sentido. Me chamou a atenção que 2 anos atrás, em Porto Alegre, se falava de uma vacina, a Cleópatra, que estava sendo testada, né, justamente para tentar evitar esse tratamento mais agressivo, digamos assim. Na mama nós não temos nenhuma vacina ainda validada, diferente do carcinoma de colo, que nós já temos, né, uma vacina contra HPV, mas ela está em estudo. Mas o tratamento hoje ele avançou tanto que antes nós tínhamos mais tratamentos radicais e hoje, por aí está a importância de diagnóstico bem precoce, porque nós evitamos a cirurgia mutiladora que preocupa a mulher. Muitas vezes ela retarda o seu atendimento com esse medo de ser E na verdade mutilada. ela pode se comprometer ainda mais, porque se chegar aos linfonódulos... Exatamente, se houver uma progressão da doença, o tratamento, tanto o tratamento cirúrgico como quimioterápico, ele terá que ser mais radical, mais forte. Mas nós temos avanço nas medicações, temos avanço nos bloqueadores hormonais, em medicação oral, temos o avanço de drogas que os pacientes muitas vezes chamam de vacina, né? Que é um bloqueador de uma proteína que é o HER2, que aquelas pacientes que têm aquela proteína na mama, elas é um tumor mais agressivo. Hoje nós já temos um tratamento para isso, que é o trastuzumab. Então, nós estamos avançando e acredito que no futuro a cirurgia de mama vai ficar reservada somente em alguns casos muito específicos. Bom. E, doutor, qual é o percentual de cura para quem faz um diagnóstico precoce? Precoce nós chegamos próximo a 100%. Que bom, é com essa boa notícia que a gente encerra hoje o Unifra Entrevista, agradecendo a presença do Dr. Flávio Jobim, que nos trouxe tantas informações, e fica o convite, né, para quem quiser se dirigir até o ambulatório, né, seja para diagnósticos ou para fazer exames.
Obrigada, nos encontramos na próxima semana. Até lá!